Então, irmãos, abram suas Bíblias aí na única carta de Romanos, no capítulo 2, onde nós faremos a leitura aqui, do verso 1 ao 16, para poder contextualizar melhor esse texto em que nós vamos ler, mas a exposição ela ficará nos versos 12 a 16, tá bem? Romanos capítulo 2, vamos ler dos versos 1 a 16, mas depois nós nos ateremos nos versos 12 a 16 apenas. Diz assim o texto bíblico: por isso, você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você, que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Mas, por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que a praticam a lei é que serão justificados. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Então, o trecho que nós lemos é um trecho maior, no qual Paulo está se direcionando especificamente para o povo judeu, e eu fiz questão de que nós lêssemos um pouco maior essa perícope, esse trecho, para que o texto fique bem claro. E normalmente quando as pessoas falam, irmãos, nos nossos dias, e sempre foi assim, sobre padrões de certo e errado, existe um erro muito comum que parece ser universal para a humanidade. Por um lado, aqueles que detêm maior conhecimento se sentem merecedores de serem absolvidos de algo, porque eles são especiais, ou porque eles conseguem muitas vezes manipular o conhecimento. Você percebe isso claramente na lei brasileira. Juízes que deveriam fazer o que a lei ordena, mas de certa maneira eles manipulam a lei e dessa forma eles se sentem desculpáveis dos erros. Enquanto do outro lado, nós temos aquelas pessoas que por serem ignorantes ou por não conhecerem, elas se sentem no direito de dizer eu sou inocente. Por quê? Por causa da ignorância. Isso se dá em todas as áreas das nossas vidas. Se você parar para pensar, é assim que o ser humano se comporta. Mas especialmente no relacionamento com Deus. No relacionamento com Deus, parece que isso salta aos olhos. E Paulo vai nos ajudar justamente a entender a posição da humanidade diante de Deus. E como será o critério de julgamento de Deus. Neste trecho aqui de Romanos, que vai até o capítulo 3, Paulo está dando a ênfase na miséria da humanidade, na escuridão.
Paulo está fazendo algo que muitos teólogos chamam de mostrar o lado cinzento da humanidade. Não é um lado colorido, é um lado triste, é um lado onde o resultado é o juízo de Deus. E após deixar claro até aqui, Paulo vem fazendo isso, que a humanidade é indesculpável diante de Deus, não existe alguém que possa chegar diante de Deus e falar, olha, eu não sabia, o ignorante vai ser julgado. Ou aquele que conhece muito, também. Então, Paulo já deixou claro as consequências das escolhas de uma humanidade que vive como se Deus não existisse. A humanidade que troca a verdade de Deus pela mentira, pela própria mentira. Então, Paulo continua aqui deixando claro, e é esse o tema, que Deus julgará todos sem distinção. E meu objetivo, irmãos, aqui essa manhã, é que você entenda, se você ainda não entendeu, que o juízo de Deus é real. O julgamento de Deus é real, ele existe. E toda a humanidade está debaixo deste juízo. E isso nós vamos fazer aqui em pelo menos 4 pontos que eu gostaria de destacar com vocês a partir do verso 12. Em primeiro lugar, no verso 12, toda a humanidade está debaixo do juízo de Deus. Olhe comigo aí o verso 12, ele diz assim: assim, todos que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Paulo, ele aqui continua enfatizando a universalidade do juízo de Deus, ou seja, ele vai atingir a todos. Todos estão debaixo dele. E o verso 12, ele está intimamente ligado ao verso 11, que diz assim: porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. No juízo de Deus não existe favorecimento. Todos serão julgados. E isso afirma que Deus não faz uma acepção de pessoas em seu julgamento. Todos, tanto judeus como gentios, não judeus nos termos bíblicos, estão debaixo do juízo. Somente por meio da união em Cristo, da fé em Cristo, existe perdão e salvação. Esse é o critério. Toda a humanidade está debaixo do juiz merecido de Deus. Todos. Gentios, judeus. Aqui poderíamos ampliar mais, falar americanos, brasileiros, italianos, todos. Todos estão debaixo do juízo de Deus. E diferente, olha que interessante, da salvação em Cristo, que não é universal, é necessário individualmente crer em Cristo para ser salvo, a condenação não precisa disso. A condenação é universal. A condenação ela espalha em toda a humanidade. Todos que pecaram sem lei continuarão sendo condenados mesmo sem lei. E todos que pecaram tendo a lei serão julgados de acordo com ela. E a lei aqui que você está escutando Paulo explicar, que ele está falando, ele está dizendo em respeito aos 5 primeiros livros da Bíblia, os livros escritos por Moisés, chamados de Pentateuco, ou também chamados de livros da lei. Então, quando Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo, olha, aqueles que têm o Pentateuco, os 5 livros da lei, eles serão condenados a partir dele. Nesses livros existem as instruções de como Israel deveria viver. Então, o que ele está dizendo é, existe um critério. Existe o livro da lei, o julgamento vai ser a partir dele para aqueles que têm, mas aqueles que não têm não estão desculpados pela ignorância. Vocês devem lembrar que é muito comum Paulo fazer isso nas explicações que ele dá, como se ele estivesse respondendo perguntas em um debate imaginário. Eu já expliquei isso, né? E isso é um recurso literário chamado diatribe, onde ele conversa, ele vai falando e muitas vezes você vê ele respondendo possíveis perguntas como se alguém estivesse dizendo assim, mas Paulo, nós somos judeus, descendentes de Abraão, nós temos a lei. E aqui, justamente por causa disso, ele está falando, olha, ter a lei não justifica. Ter a lei não torna ninguém desculpável diante de Deus. Afinal, aqui a ideia dos judeus, eles poderiam estar pensando, e isso era comum nessa época, e ainda é comum até hoje, os judeus dizerem assim, nós somos o povo da lei. Foi a nós que foi entregue
a Torá, os mandamentos. Foi nós que recebemos os 10 mandamentos. É normal isso, eu acho que seria um pensamento bem coerente, mas Paulo está direcionando justamente essa parte aqui aos leitores judeus para dizer o seguinte, sem desculpas. Não é porque você é judeu que você está livre do julgamento de Deus. Afinal de contas, verso 11, o julgamento é imparcial, ou seja, ele não demonstra favorecimento. Certo? E todos aqui, que eu queria destacar a vocês, que você chame a sua atenção, que diz assim, ó, todos que pecaram. Todos. A Bíblia ela é enfática ao dizer que todo ser humano pecou. Não existe ninguém que possa estar longe do juízo de Deus. Inclui todas as pessoas. O ignorante não pode arranjar desculpa e o que não é ignorante no sentido de ter o escrito, menos ainda. Não existe nenhum tipo de absolvição para o ignorante e muito menos para aquele que sabe. O que Paulo faz aqui é deixar claro, irmãos, que toda a humanidade é indesculpável diante de Deus. E isso deveria ser algo que eu e você olhamos e deveria ser algo que nos trouxesse preocupação. Por quê? Porque você já parou para pensar que você pode estar do lado de uma pessoa condenada, que não creu em Cristo, e que esse juízo é pesado, ele é real? Você já parou para pensar que os seus filhos podem estar debaixo desse julgamento? Você já parou para pensar nisso? Seus familiares debaixo desse julgamento? Ou você mesmo ainda estar debaixo desse julgamento? Entender que o juízo é real é saber, conforme o pastor Fernando falou bem no começo, que a partir de quando você crê na Bíblia, o que ela diz é real, é verdadeiro. A Bíblia é inerrante, aquilo que ela diz, ela cumpre, ela realmente diz que acontece e acontecerá. Então, o juízo de Deus não vai deixar ninguém impune. O seu lindo bebezinho que você ama tanto, ele é condenado diante de Deus. E isso deveria aterrorizar sua mente. Já aterrorizou a minha muitas vezes. Irmãos, a prática do pensar é algo que Deus deu aos seres humanos que não deu a mais ninguém. A capacidade de pensar a respeito de algo. O problema é que muitas vezes o nosso pensar, ele não vai ser levado a uma reação. Vou explicar. Por exemplo, se você gosta de um belo churrasco como eu, quando você pensa a respeito do churrasco, sabe qual que é a reação? Água na boca. Desejo de experimentar. Isso é porque você pensou e logo você teve uma reação a respeito daquilo que você pensou. Ou então, férias. Quando você pensa a respeito das férias. Eu sei que tem pessoas que estão pensando a respeito das férias há muito tempo. Ela chega. E aí o pensamento que você tem a respeito das férias lhe traz um prazer merecido, o prazer que as férias trazem. E você pensa a respeito das férias e o seu coração é cheio de alegria e já de imaginar aquilo que você pode fazer nas férias, não é verdade? Só que, irmãos, algo que eu gostaria que você refletisse, se você ainda não fez, é pensar a respeito do juízo de Deus. Pensar a respeito do que é o juízo de Deus e as consequências que virão. E se você fizer isso, é impossível você não ser tomado de terror, de temor com relação a esse juízo. Um juízo que não fará acepção de pessoas por família. O pai é crente, mas se o filho não é crente, ele está condenado. Não existe nada no juízo de Deus que vá dizer assim, você está livre porque você tem mais dinheiro na conta bancária. Você está inocentado porque você faz parte da Igreja Bíblica Luz do Mundo. Não é assim que funciona. Se você não estiver unido a Cristo, o juízo de Deus vai vir com essa força. E quando nós pensamos a respeito disso, duas coisas têm que acontecer.
ou melhor, quando falamos a respeito do juízo de Deus, eu creio que só pode acontecer duas coisas. Ou você não tem nenhuma reação porque você não acredita, por mais que você fale, você não acredita realmente. Porque se você acreditar realmente nisso, a sua reação ao falar disso não pode ser de neutralidade. Então talvez esse seja um primeiro ponto e o mais perigoso. Você não acredite mesmo. Por mais que você fale, Deus, existe um dia em que Deus julgará os seres humanos. Existe céu e existe inferno. Talvez você tenha se acostumado a falar a respeito disso, mas você nunca pensou a respeito disso. E o segundo ponto é que quando você pensa a respeito disso, logo você encontra algo que seja mais prazeroso para ocupar o lugar do pensamento. Porque eu sei que pensar em coisas duras como essa não são confortáveis. Elas mexem com o nosso interior. Só que, queridos, se você não tiver uma reflexão a respeito que o juízo de Deus é real e que todos pecaram e toda a humanidade está debaixo do juízo de Deus, você vai continuar tratando isso sem valor. Quando você chega perto de pessoas que precisam escutar a respeito do juízo de Deus, você continuará colocando açúcar na água para ficar mais fácil de tomar. E essa água é amarga. A água do juízo de Deus é amarga. Ela não está aqui por acaso. Paulo não está nos ensinando aqui por acaso. É porque é importante você pensar a respeito. Nós vivemos em uma geração de cristãos que não pensam. Duro falar isso. Crentes professos de boca, mas que o conhecimento e o coração nunca estiveram debaixo do Senhor. E isso é resultado do que nós vemos no nosso país. Se milhões de pessoas professas evangélicas de fato pensassem biblicamente, as coisas não estariam como estão. Não estariam indo como estão. E aqui nós levamos a um nível até de eleição. Crentes, ao votarem, pensando sem a Bíblia. É impossível isso. Crentes que muitas vezes, porque não pensam a respeito das coisas biblicamente, são levadas pelas suas opiniões e sentimentos. E aqui eu acabo sempre voltando às mesmas coisas. Por exemplo, relacionamentos amorosos. Se nós como crentes pensarmos biblicamente, nós sabemos o que a Bíblia fala a respeito disso. Só que daí quando o sentimento prevalece, a teologia que deveria ficar, desaparece. É assim que acontece. Em primeiro lugar, o juízo de Deus está sobre toda a humanidade. Em segundo lugar, o conhecimento deve levar à prática. Veja o verso 13 comigo aí, diz assim: porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Mero conhecimento não é capaz de salvar ninguém, mas conhecimento verdadeiro, ele vem sempre acompanhado de uma vida prática. São os dois lados da mesma moeda. Você não é salvo porque faz boas obras, mas você faz boas obras porque é salvo. A salvação vem do alto em você para as boas obras. Nunca as boas obras sobem para o céu. Isso é importante saber. E lembre-se que Paulo aqui ele está escrevendo esse trecho ao judeu, né? E para o judeu que teve, a história de Israel tem um papel fundamental na história da salvação de Deus por meio de Israel. Afinal, foi Israel que Deus salvou da escravidão. Foi Israel que recebeu a lei. Então, o erro comum de se acharem especiais, de se acharem intocáveis, é entendível, não é? Não é entendível? Olha tudo que Deus já fez por nós. É entendível, mas equivocado. Mas entendível. Nós conseguimos entender um pensamento equivocado do israelita de achar que ele não precisa praticar. Afinal de contas, ele ouviu a lei, ele sabe a lei, ele conheceu a lei. Então, reforçando o seu argumento que a nacionalidade não absolve a culpa, Paulo explica que o conhecimento meramente sozinho não é o esperado na lei.
mas o conhecimento colocado em prática. E aqui parece que Paulo, nesse trecho aqui, ele está citando Levítico 18:5, que diz assim: portanto, guardem os meus estatutos, aquele que os cumprir, por ele viverá. Então a ideia da lei, ela sempre esteve relacionada com viver. Nunca apenas intelecto, conhecer e não praticar. Sempre esteve ligada às duas. E a expressão de conhecer a lei sempre deve levar ao seu objetivo. É interessante que a lei mosaica, ela já falava a respeito da condenação de Deus. Não é algo novo quanto ao pecado. Ela sempre enfatizou o que é o pecado e a consequência do pecado. Mas a causa do pecado não está na lei, está no coração. O pecado ele está enraizado em nossos corações. E fica evidente que, uma vez que ele está enraizado, se você conhece o que você deveria fazer por meio da lei, a demonstração que o pecado não reina mais é pela prática. Ah, mas isso é seguro sempre? Não, mas é uma consequência esperada. E o sentido pretendido aqui por Paulo é que, uma vez que a justiça pelo judeu, que achava que a justiça era baseada apenas na lei, então, obedecendo a lei, eles se declaravam justos. Então, lembre-se disso, Paulo está escrevendo ao judeu. Uma vez que o pretendido na justiça é pela lei, obedecer a lei de Moisés, então, para ser declarado justo, ele deveria cumprir totalmente a lei. É isso que ele está dizendo no verso 13. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Então, com base na justiça da lei, está a perfeição das obras. Ah, pastor, mas até agora eu sempre escutei que as obras não salvam. Agora parece que Paulo aqui está se contradizendo, porque ele está dizendo que aqueles que praticam é que serão justificados. Irmãos, é sempre importante ler a Bíblia no seu contexto imediato, o que o texto direto está falando, e à luz da Bíblia num contexto maior. Paulo já deixou claro que não é por obedecer sem errar a lei que serão justificados. Ele já deixou claro isso no capítulo 1, verso 18. O justo viverá pela fé. Ele já deixou claro. Mas você deve entender que, longe de estar ensinando salvação pelas obras, Paulo está demonstrando ao judeu o critério que a lei aponta. Paulo está dizendo assim, olha, a lei que vocês ouvem, ela exige que seja praticado. Não mero conhecimento. Se você vive pela lei, então você deve praticar o que a lei manda. O critério, segundo a lei de Moisés, é prática, não apenas ouvir. Não apenas ouvir. E era um costume muito comum dos judeus se reunirem para ouvir a lei. Eles se sentavam e aí um dos mestres, dos rabis, lia a lei, essa era uma tradição muito comum, e então eles ficavam ali aproveitando aquilo. Eles estavam escutando a lei, como vocês estão fazendo, escutando a palavra de Deus. Só que isso nunca foi a intenção de tornar seres super especiais no sentido de apenas ouvir, mas no sentido que o ouvir traz frutos por causa da prática. E isso nós percebemos Jesus falando da lei, falando dos profetas, quando ele leu Isaías. Lá em Lucas 4 você pode ver isso, essa prática comum dos judeus. Então, irmãos, o que Paulo está fazendo aqui não é justificar pessoas por obras. Ele está falando de julgamento. E o julgamento da lei é de acordo com a prática. O que deveria fazer com que o judeu olhasse e dissesse assim, é impossível obedecer todos os mandamentos. E aí Paulo concordaria, ele diria, é impossível. A única forma de você ser salvo é por meio da fé em Cristo. A lei aponta para a incapacidade de obedecê-la 100%. Porém, o padrão bíblico é sempre esse. Você conhece para andar de acordo. A Bíblia não existe apenas para tornar você e eu mais conhecedores.
Olha, eu sei todos os livros de cor, graças a Deus, mas isso deve gerar frutos. E aqui fica um grande alerta para aqueles que são ouvintes da palavra de Deus apenas, mas não praticantes. Pessoas que ouvem sobre o pecado, mas nunca se arrependem. Pessoas que ouvem sobre a importância de prestar atenção na exposição bíblica, mas sempre estão comendo mosca na igreja. Pessoas que não dão importância ao que tem valor eterno, mas elas escutam sobre. Elas escutam sobre o que elas deveriam valorizar, mas elas continuam não valorizando. Sabe por quê? Porque elas são bons ouvintes, mas péssimos praticantes. E no fim das contas, esse ouvinte mostra que ele não está ouvindo realmente. Ele apenas está de corpo físico presente. Porque a prática da vida demonstra que sempre a mensagem não atinge o coração. É como se ele olhasse e dissesse assim: isso é bom para o meu vizinho. Nossa, ele precisava ouvir mesmo isso. Mas nunca pensa que é para ele. A religiosidade não salva ninguém. A placa da igreja não salva ninguém. O mero conhecimento que não resulta numa vida prática é um conhecimento morto. Então agora, a partir de hoje, aprendi com o pastor que não preciso mais aprender, porque o conhecimento é morto. Longe disso. O ignorante está numa situação ainda pior. Existem pessoas que escutam, mas não mudam a maneira de viver. A maneira de viver é apenas um demonstrador de qual Deus elas servem. Apenas um demonstrador. A maneira como nós vivemos é apenas mostrar externamente aquilo que nós temos internamente. Mas o meu medo é que muitas dessas pessoas vivem dia após dia enganando a si mesmas. Nunca nasceram de novo, nunca foram habitadas verdadeiramente pelo Espírito de Deus, nunca creram na obra de Cristo, da cruz do Calvário e na necessidade de arrependimento, porque elas continuam amando mais o mundo do que a Deus. Cuidado, cuidado. Pense numa estrada em que está em obras e que tem aquela placa bem grande, cuidado, obras à frente. Se na sua caminhada você é uma das pessoas que fica apenas comendo mosca na igreja, cuidado. Se você é uma daquelas pessoas que gosta de contar quantas lâmpadas tem no teto, mas não pensa a respeito do que está sendo ensinado, cuidado. Se você é uma daquelas pessoas que já aprendeu sobre a necessidade de arrependimento do pecado, mas não muda, cuidado. Se você acha que a pregação é sempre para o seu vizinho, cuidado. O que nos leva ao terceiro ponto. A luz recebida será o padrão. Verso 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei, fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Verso 15. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. A base do julgamento de Deus, conforme o apóstolo Paulo nos ensina aqui, sempre será a partir do conhecimento. O problema é que ninguém fica sem conhecimento. Espero que você não tenha sido um daqueles que disse quando eu falei, a base é o conhecimento. Ufa, não conheço nada, então estou... Não, ninguém ficará sem o conhecimento, ninguém fica. Ninguém é capaz de olhar e dizer, mas eu não sabia. A luz que cada um recebe será a base da condenação. E é o que o apóstolo Paulo aqui ensina. Embora nem todos tenham a lei escrita, todos têm luz. E Paulo estabelece aqui, nesse trecho, que o padrão moral intrínseco, padrão moral existente em todo ser humano, o saber entre o certo e o errado, que é evidenciado pela consciência, será suficiente para condenar. É isso que Paulo está dizendo.
Isso ele já falou lá no capítulo 1, no verso 20, ao que nós ensinamos que é a revelação geral. A revelação geral é a criação de Deus. A criação, ela aponta para Deus e ela é suficiente para condenar. E aqui Paulo dá mais uma característica da revelação geral chamada consciência. E é segundo essa luz recebida, a luz da consciência, que é suficiente para ser condenado. Irmãos, não precisamos ir longe. Esse padrão moral faz parte da humanidade. Sabe por quê? Que todos têm uma noção, às vezes mais torta, às vezes mais clara, do certo e do errado, porque isso está gravado na imagem de Deus. Todo ser humano foi feito à imagem de Deus, então esse padrão está lá. Mesmo que ele queira o máximo negar o Deus que o criou, é incapaz de negar essa ideia da consciência. Ao fazer os seres humanos à sua imagem e semelhança, esse legado de padrões morais universais que nós vemos ainda na sociedade, esse senso comum de agir certo, da obrigação de ser uma boa pessoa, é o que Paulo aqui está falando de pensamentos conflitantes. Porque você sabe que muitas vezes você fez o que não deveria. E aí você diz assim, poxa, fiz errado. Isso não precisa ser crente. Você vê muitas pessoas que não são crentes, bons esposos, boas esposas. Você vê muitas pessoas que não são crentes, não roubando, não matando. Não precisa ser crente para fazer boas coisas. Mas o ponto aqui isso está na consciência gravado, no DNA. Todos sabem internamente, por mais que não admitam, porque isso acontece. Ao saber, muitas pessoas dizem assim, não. Mas lá no fundo ela sabe. Sobre coisas certas e erradas. Sobre padrões morais objetivos. O que é um padrão moral objetivo? Não é relativo. Ah, você acha isso, eu não acho. Pergunte para um ateu se ele acha que surrar a esposa ou maltratar os filhos é algo bom. Ele vai dizer não. Mas de onde veio isso? Porque você não acredita em Deus? Ele vai dizer, minha consciência me diz isso. Sabe por quê, camarada? Porque a tua consciência é algo que Deus colocou lá dentro. Ou então você vê uma ativista que é a favor do aborto, lutando para as baleias serem salvas. Então você vê a distorção, mas você vê que ela tem coisas que ela diz assim, olha, salvar as baleias é certo. Porque isso está gravado. E isso, irmão, será prova indesculpável no julgamento. E Paulo, ao enfatizar isso, pode estar pensando justamente nas objeções do judeu, dizendo, olha, mas eu tenho a lei. Por isso e por isso que eu faço, tentando manipular. No entanto, o ignorante que tenta se justificar que não sabia, ele está também condenado. Não existe salvação. Não existe maneira de se justificar porque você não lê a Bíblia. Sinto dizer isso. Sinto dizer isso. É verdade que quem não tem a lâmpada para os pés, conforme nós cantamos, ele anda no escuro. Mas isso não o justificará. E aqui, esse ponto de Paulo falando aqui nesse verso 14 e 15, que os gentios que não têm a lei escrita, fazem por natureza o que a lei ordena. Eles se tornam lei para si mesmos. A ideia é, quando eles fazem o que é certo, eles dizem assim, olha, existe um Deus que ordena coisas certas e erradas. Eles estão em si mesmos se condenando sem perceber. Duro isso, né? E talvez isso responda a pergunta que talvez você já tenha feito. Ah, mas o que dizer para as tribos indígenas lá no meio da Amazônia que nunca escutaram a palavra de Deus? É necessário que alguém vá lá e pregue, de fato, porque eles precisam da palavra revelada para serem salvos. Mas, infelizmente, a ignorância deles não desculpa eles. Porque a criação de Deus e a própria consciência os condenam. Também isso vale a respeito daqueles que vieram antes de Cristo. Aqueles que morreram antes de Cristo. Como fazer? Cada um vai ser julgado, segundo o que Paulo fala, pela luz que teve. Pelo conhecimento que teve. Mas o fato é, não
tem desculpa. Paulo quer demonstrar aqui nesse trecho que até mesmo os que não têm a lei escrita, têm a lei da consciência. E a lei da consciência, ela demonstra diretamente que existe um Deus. E olha que coisa inacreditável. Porém, essa mesma consciência que a humanidade tem e que deveria direcioná-los a Deus, ela empurra eles no sentido oposto. E isso demonstra que essa consciência, apesar de não salvar, ela tem o poder de demonstrar que eles são indesculpáveis. Indesculpáveis. A condenação não é injusta. Então, quando alguém lhe falar, mas Deus é injusto, você sabe agora por que ele não é injusto. Ninguém fica sem conhecimento. Não existe uma pessoa que possa olhar para isso e dizer, eu não sabia. Mas você sabe a lei do certo e do errado. Mas eu não acredito em Deus. Mas o interessante é que você continua com essa lei gravada em você e os pensamentos são conflitantes. Por vezes eles o acusam, por vezes eles o defendem. Quando você trata seus filhos com dignidade, você tem a sua consciência dizendo muito bem, você fez o que deveria fazer. Mas quando você maltrata alguém, você diz assim, a sua consciência lhe diz, você fez algo que não deveria ser feito. E é exatamente assim que acontece. O que nos leva ao ponto 4, e talvez seja o ponto em que eu gostaria que você tivesse a maior atenção. O juiz e os critérios do julgamento estão definidos. Verso 16 diz assim: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Então, em primeiro lugar, aqui você vai ver que o dia do julgamento está definido. O julgamento está aguardando. Tic-tac, tic-tac. O relógio do julgamento está aguardando. O julgamento é real. E ele tem dia e data marcados. E o dia se aproxima. E a humanidade, debaixo dessa condenação, não se dá conta. Vivem cada dia como se isso não existisse, mas vai existir. Ninguém será salvo por raça, etnia, ninguém será salvo por fama. Eu sou famoso, eu tenho 20 milhões de seguidores. O inferno está reservado para você. Ninguém vai ser salvo porque tem 20 milhões na conta, ou 30 milhões, ou 10 bilhões, ou é o homem mais rico segundo a revista Forbes. Ninguém será salvo por causa disso. Todos que viveram suas vidas como se Deus não existisse, serão julgados e condenados. Não existe escape. Mas eu não tinha tempo. Como diz John Piper, o Facebook e o Instagram, eles vão ser valiosos aliados para mostrar como você desperdiçou o tempo. Então você tinha tempo sim. O tempo não era o problema. O problema foi o valor que você deu para o tempo. E aí, ao olhar isso, as pessoas vão ver o quão tolos foram de desperdiçar o tempo. Não existe escapatória. Não existe. Não existe um caminho alternativo. Ele é estreito. Não existe formas de você pular as etapas. Não existe nenhum tirano no nosso tempo presente que vá chegar com todo o seu poder e ser inocentado naquele dia. Não existe nenhum corrupto que roube, assalte todas as coisas como se esse tempo presente ele fosse algo que a gente olha e diz assim, mas como é que não é condenado? Vai chegar o dia. E esse dia tem data e hora marcados. Nenhum daqueles que perseguiu e persegue o povo de Deus ficará impune. Não. A vingança é do Senhor. E ela tem dia e hora marcados. Este julgamento, ele confirmará o destino eterno das pessoas. Eterno. Então, se você, ao pensar no juízo,
pensa na sua família, nas pessoas que você ama, em amigos, lembre-se disso. É eternidade no inferno, longe de Deus e sob o juízo de Deus. Não é só solidão, é juízo. Então, quando você pensar em pessoas que você ama, não deixe a sua mente lhe fazer uma peça do tipo assim, ai, mas eu não vou me indispor com ele, porque se é por amor, com jeito, alerte-o quantas vezes forem necessárias. Porque o dia é hoje. Se essa pessoa que você ama, querida, morre, acabou para ela. Ela não terá uma segunda chance. Estão entendendo? Quando você pensa nisso, eu acho que você começa a ter um pouquinho daquilo que as pessoas dizem, lá vem o crente chato. Porque o crente chato, muitas vezes, tem uns que são chato mesmo de outra forma, mas aqui eu estou dizendo naquele que recebe esse adjetivo ruim, esse pejorativo, porque ele sempre está preocupado em levar as pessoas a Cristo. E como nós precisamos de crentes chatos nesse mundo. Em segundo lugar, aqui que nós podemos ver a respeito desse texto, é que o juiz já está definido. Ele diz assim, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas. Este juiz será Jesus, o juiz do juízo. E aqueles que gostam de imaginar Jesus sempre como o menininho indefeso que veio ao mundo nascido numa manjedoura, que veio como o Cordeiro de Deus para tirar os pecados do mundo, terão que lidar com na sua segunda vinda como o leão que julga o mundo. Leve sua mente para pensar a respeito desses dois animaizinhos. Uma ovelhinha, cordeirinho, e depois você pense num leão. Quando você está caminhando e pensa na estrada que você está caminhando, olha que ovelhinha bonitinha. Mas quando você pensa que terá um leão no caminho, qual é a sua reação? Essa é a mesma reação que eu quero que você lembre a respeito do juízo de Deus. Ninguém passa a mão na cabecinha do leão. Ai, vou brincar com o leãozinho. Fica assim a mão, né? Não faz isso. Ninguém é louco a respeito disso. Você pode fingir que o leão não está lá. É verdade. Ah, eu não estou vendo o leão. Mas a consequência continuará a mesma. A consequência continuará a mesma. O juiz está definido. Outra coisa importante que essa parte nos diz a respeito disso. Nada ficará escondido no julgamento. Ele diz assim, aí nesse verso 16, por meio de Jesus, Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas. Aquele segredinho escondido a 7 chaves que só você sabe, Deus também sabe. Não é porque você se escondeu dentro do quarto para pecar que Deus não sabe. Não é porque você, em pensamento, pensa que Deus não exista, que Ele não saiba. No julgamento, olha o que vai ser levado em conta. O conhecimento, a luz que você recebeu. As obras, porque ser mero ouvinte não conta. As obras não salvam, mas elas são critério de julgamento. E por fim, os segredos íntimos serão expostos e utilizados para a condenação. Talvez o que Paulo tenha em mente aqui é o que ele começa no verso 1, dizendo dos religiosos hipócritas. Aqueles que vêm e falam para você, olha, adultério é errado, mas em casa ele se alimenta de imagens de mulheres que não são a sua esposa. Pessoas que condenam abertamente pecados, mas que na vida prática, íntima, continuam praticando. Todo fingimento, toda obra inútil serão trazidos à luz. Não existirá uma pessoa que poderá dizer assim, mas eu fiz até uma praça na minha cidade, ela tem o meu nome. O meu nome está na placa para mostrar como eu sou bondoso. Naquele dia até esse segredo será manifesto,
porque no fim das contas nunca foi para ajudar pessoas, sempre foi para poder se orgulhar. E tudo isso trazido à luz, irmãos, vai apenas confirmar o que já é esperado. Sabe o que já é esperado? Condenado. Condenado. E na condenação, o juízo eterno está definido para sempre. E eu já fiz alguns exercícios na minha vida pessoal a respeito disso. Fui influenciado, é verdade, por vários homens de Deus que escreveram a respeito disso, pela palavra de Deus que fala a respeito disso, mas eu fiquei pensando a respeito de um tempo em que o tempo não para. E ao mesmo tempo que o tempo não para, ele não passa. Entenderam essa loucura? Esse foi o meu pensamento, que é um tempo em que, por mais que você olhe o relógio, não tem tempo para acabar. Isso é a eternidade. O sofrimento no inferno, ele não terá tempo para acabar. E quando a pessoa acha que já sofreu o suficiente e que já foi lá maltratada de acordo com o seu próprio merecimento, ela vai olhar para a porta e vai dizer assim: para sempre. E por fim, aqui, a referência do julgamento está estabelecida. Qual é a referência do julgamento? Diz ali: de acordo com o meu evangelho, em conformidade com o meu evangelho. Mas o que o apóstolo Paulo fala, o meu evangelho? Não existe um evangelho? Queridos, eu preciso dizer a vocês que o que Paulo fala que é o seu evangelho, certamente não é o evangelho da prosperidade, que promete só riqueza e prosperidade. Não é esse evangelho. O evangelho que Paulo fala não é o evangelho da cura. Venha para a igreja que você vai ser curado de qualquer jeito. O evangelho que o apóstolo Paulo fala não é um evangelho que pensa apenas na aparente felicidade do presente, que pensa nesses míseros 50, 60, eu quero ir até 90 anos. Não é esse evangelho que o apóstolo Paulo está falando. No evangelho do aqui e agora. Só vale agora. Então, o que você precisar fazer, faça agora. O evangelho do apóstolo Paulo, se você não percebeu, deixa eu refrescar aqui para você. Ele começa com um terrível aviso do juízo que está por vir. É isso que o apóstolo Paulo começa no capítulo 2 e vai até o capítulo 3. O terrível juízo vindouro. Aí depois de mostrar as consequências do juízo de Deus, Paulo apresenta as boas notícias de salvação. Ele diz assim: olha, esse juízo é terrível realmente. Você deveria ter o desejo de correr dele. Eu acho que foi mais ou menos isso que John Bunyan, ao escrever O Peregrino, pensava, né? Você vê o peregrino correndo para se livrar dos seus fardos, dos pecados. Paulo demonstra primeiro a escuridão, porque é na escuridão que você enxerga depois melhor a luz. Você valoriza só quando você sente a necessidade. Primeiro a má notícia, para depois vir a boa notícia. E irmãos, chegando ao fim aqui, existirá um julgamento final. Existirá. Onde o juiz será o justo juiz que julgará. Condenação, ira e tormento eterno a todos que insistem em negar e ignorar o Filho de Deus no presente. Segredos desvendados. Facebook e Instagram demonstrarão o desperdício do seu tempo. Condenação, ira e tormento. Pense nisso, condenação, ira e tormento. A todo aquele que não depositar em Jesus a sua esperança e reconhecer a necessidade de salvação. Porque as pessoas não acham que precisam ser salvas. E se elas não entenderem que elas precisam ser salvas, elas continuam debaixo do juízo de Deus. Seu marido talvez esteja nessa posição, sua esposa talvez esteja nessa posição, seus filhos talvez estejam nessa posição. Isso é terrível. Não se acostume dizendo assim: está tudo bem, eu já fiz o que estava necessário. Não pense assim.
É óbvio que é Deus quem salva, mas no que depender de você, se esforce. No entanto, existe esse caminho terrível para toda humanidade que não crê no Filho. No entanto, conforme nós aprendemos aqui no trecho anterior, vida eterna, prazer e alegria eterna para todos que correrem para o Filho, dizendo: eu preciso de ti. Eu não tenho outro bem além de ti. Um bem durável, verdadeiro, que não pode ser desfeito pelo tempo, que reconhece o seu próprio estado pecaminoso, de miséria e de inimizade diante de Deus. Esse é o ponto. A humanidade está em inimizade contra Deus. Inimigos de Deus. Inimigos de Deus. No entanto, há descanso para o cansado, para aquele que vem para Cristo. Há esperança para o perdido. Em Cristo ele não está mais perdido. Nada é grande demais para que Deus não possa lhe perdoar em Cristo Jesus. Nada. E isso é uma boa notícia. Essa é uma maravilhosa notícia, da qual eu não sou merecedor. E graças a Deus por isso. E irmãos, eu quero dar uma palavra de encorajamento aos irmãos. A vida cristã é uma jornada longa. Eu tenho cuidado aqui de falar, porque seguido se eu falo em maratona pensando, depois o pastor Fernando me corrige, porque ele é corredor, então. Mas a vida cristã ela está muito mais parecida com uma longa maratona do que uma corrida de 100 metros. E ela começa no momento em que você crê em Cristo. Esse momento, essa jornada cristã começou. E deixa eu lhe dizer, ela não será fácil. Ela não será indolor. Ela não tem um caminho largo, o caminho é estreito. Porém, a linha de chegada que você vislumbra é realmente de um final feliz. Um final feliz que não pode ser desfeito pelo tempo. Um final feliz que não pode ser comprado. Um final feliz que só pode ser herdado por meio da fé em Cristo. Se você crê em Cristo, se você creu em Cristo como seu suficiente Salvador, você é liberto do poder do pecado. As algemas do pecado estão desatadas. E um dia você será liberto da presença do pecado. E embora a caminhada seja dura, difícil, espinhosa, aquele que começou a boa obra em você é fiel e poderoso para completar a sua jornada. Jesus não vai lhe abandonar. Pode confiar nisso. Se você creu nele, ele é seu até o fim. Ele é seu até o fim. E se Cristo é por nós, quem será contra nós? Lembre-se, o julgamento de Deus é real. O juízo de Deus tem dia e hora marcados. Só que se você crê em Cristo, a salvação está ali. Não deixe para amanhã. Que Deus nos ajude a lembrarmos e pensarmos, sermos pessoas que pensam, e que o pensar seja a produção de ações, atitudes. Que o nosso pensar seja visualizado por mudança. Você sabe que precisa, não meramente por obrigação, ler a Bíblia, mas para conhecer mais a Deus. Mude hoje essa atitude. Você sabe que você precisa orar, não por obrigação, mas para ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Mude hoje isso. Você sabe que precisa valorizar a igreja, não por obrigação, mas porque é o corpo de Cristo. Mude hoje isso. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude, porque tantas vezes o caminho da palavra de Deus, ele não é fácil de ser falado. Que Deus nos dê coragem para que sejamos bíblicos. Doa o que doer. Vamos orar. Pai bendito, obrigado por esse tempo,
Obrigado pela oportunidade de juntos abrirmos a Tua palavra, aprendermos dela. Nos ajuda a pensarmos a respeito desse tema tão duro, mas tão importante que é o juízo que o Senhor tem declarado com dia e hora marcados para todos aqueles que não creem no Teu Filho. E nos ajuda para que nunca sejamos orgulhosos porque cremos, mas que o desejo de levar mais pessoas a crer em Cristo seja o nosso objetivo. Nos ajuda a lembrar que essa obra não é nossa, que é o Senhor quem salva, mas para que nós sejamos bons portadores da mensagem. Para que nós sejamos corajosos, para que nós sejamos sábios, mas para que jamais nos acomodemos com o estado tanto da humanidade espiritual como o nosso próprio. Nos perdoa por tantas vezes que não te valorizamos como deveríamos. Nos perdoa por tantas vezes que não amamos as pessoas como falamos que amamos, ao esconder essa mensagem de salvação delas. Que o Senhor seja conosco e que o Teu Espírito nos dê força, coragem, sabedoria, para que dessa forma possamos cada vez mais demonstrar que o Teu Filho Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. E é no nome dele que nós oramos. Amém.